Entendi. E em relação também a uma operação chamada Poço Lobato, deflagrada pela Polícia Federal em novembro de 2025, investiga um suposto esquema bilionário de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro da empresa Refit. Segundo a Receita Federal, a empresa é uma das maiores sonegadoras de impostos, chegou a 70 bilhões de reais só em 2024. E um desses investigados dessa operação específica seria o senhor... O Cristiano Beraldo. O senhor Cristiano Beraldo, exato. Ele foi um membro ativo, né, do MBL e também um dos doadores do Partido Missão. Esse episódio específico pode, de alguma forma, desgastar a sua candidatura? Não, eu tenho apoiadores que estavam na Petrobras na época que a Dilma e o PT estavam saqueando a Petrobras. As pessoas não eram responsáveis pelo que aconteceu ali. O Beraldo é um consultor de muito tempo, trabalha nos Estados Unidos com empresas brasileiras nos Estados Unidos de muito tempo, e ele trabalhava com uma refinaria americana que tem, acho que, conexões com essa Refit. E ele conhecia as pessoas ali, etc. E acho que é do jogo. Nós não temos relação direta com isso. Legal, o Beraldo fez isso. E o Beraldo, quando veio a investigação que envolvia essa empresa, ele teve uma atitude muito digna e falou: estou me afastando não só do MBL, como da Jovem Pan. Que ele trabalhava na Jovem Pan. Ele se afastou, foi trabalhar na defesa dele e a vida seguiu. Acho que foi uma postura correta. Espera-se dos homens públicos essa postura. Estou sendo investigado, tirei o pé aqui. Quem dera os demais grupos tivessem pessoas que agissem dessa maneira. Perfeito. Agora, nessa parte da entrevista, eu vou fazer um jogo mais de ping-pong, então vou querer saber se o senhor é a favor ou contra determinado tema em voga agora na sociedade. Tá. Vamos começar com escala 6x1. O senhor é a favor ou contra? Da escala 6x1, eu não sou nem a favor nem contra, eu sou a favor dos trabalhadores decidirem. E o senhor imagina uma outra proposta de modelo? Como seria? Um novo modelo que permita ao contratante ou ao contratado modalidades, respeitando um determinado limite de tempo por semana, modalidades de contrato mais flexíveis. Olha, eu quero trabalhar 3 vezes por semana, para trabalhar com três contratantes diferentes. Isso acontece muito nos países nórdicos, quando você é jovem e você quer ter alguns empregos, quer ter um emprego de verão. Aqui é difícil fazer isso, aqui é tudo muito engessado. Olha, eu tenho condição de trabalhar mais horas esse dia e menos horas aquele dia. Olha, eu vou trabalhar 6 dias mesmo direto, tá? E no mês que vem a gente pode compensar. Essa flexibilidade, ela infelizmente não é permitida ao trabalhador brasileiro. E aí você fica num jogo que é o seguinte, ficam discutindo, 6x1, meus amigos, ninguém mais contrata CLT. Todo mundo virou MEI. O MEI é apenas essa flexibilização de uma maneira, vamos dizer, acochambrada, né? Ninguém quer quando você faz uma MEI, eu tenho uma MEI. Eu sou MEI. Muitos, talvez aqui que estão nos assistindo, sejam MEI. O MEI é uma coisa, mas você não está sendo um empresário. É uma forma de você ser contratado pelo seu contratante de maneira flexível e com maior segurança jurídica. Porque a CLT te joga na Justiça do Trabalho, que é uma insegurança jurídica gigantesca. Que tal a gente parar de hipocrisia, entendendo que os novos empregos urbanos são todos MEI, e vamos regulamentar, e vamos facilitar todo mundo ser contratado e trabalhar? Porque o brasileiro está se mudando para outros países do mundo que tem essas leis mais flexíveis. E os países que estão mais crescendo são mais flexíveis. Então, sabe, vamos tirar a lacração de lado. Vamos só fazer o que está dando certo. Mas quem se muda para os outros países geralmente é de uma alta renda, né? Pelo contrário. Se eu for pegar países mais pobres que estão crescendo mais do que a gente. China, que já nem é mais pobre que a gente, né? Mas, Índia, Vietnã. Você tem uma flexibilidade para contratação, uma facilidade maior do que a nossa. A Coreia hoje ela está com uma legislação trabalhista mais endurecida, a Coreia do Sul. Mas no período que ela cresceu muito, industrializou, ela era mais flexível. Então, Singapura, até hoje bem mais flexível. Então, acho que é possível dizer que para a gente competir nesse mundo com outras nações em desenvolvimento, nós vamos precisar ter leis trabalhistas que são condizentes com isso. E o senhor é a favor ou contra a autonomia do Banco Central? Sou favorável, não tenho problema nenhum com isso. Entendi. E a legalização da maconha, o senhor é a favor ou contra? Eu acho essa discussão, ela pode ser uma discussão fascinante como solução para diversos problemas, mas não agora. Se quisessem discutir isso, talvez há 30 anos atrás. Agora, o crime organizado se tornou uma entidade multibilionária que tomou pedaços do território brasileiro. Agora, precisa destruir o crime organizado primeiro, para daqui, talvez, 20 anos a gente ter uma discussão séria, e eu vou falar estadualizada sobre isso. Às vezes, Santa Catarina quer fazer uma experiência de legalização. Às vezes,
Goiás quer fazer uma. E a gente faz uma comparação, funciona ou não funciona. Hoje discutir isso é loucura. A gente não há meio, tem que destruir o crime organizado primeiro. Entendi. E o senhor é a favor ou contra a privatização de empresas estatais? Depende. Correios, com certeza, Petrobras, dado o elemento estratégico, não. E eu era favorável da Petrobras. Hoje, num mundo que está disputando recursos naturais no tapa, eu não faria isso, não. Eu não faria, eu não farei. Até porque a privatização da Petrobras seria apenas a estatização por outro país. Quem compraria? A Aramco, da Arábia Saudita, ou uma estatal chinesa de petróleo. Ou seja, só sairia da propriedade de um país, o Brasil, e iria a propriedade de outro país. Entendi. E o senhor considera que o Brasil tem que se aliar mais aos Estados Unidos ou à China, ou ficar numa posição mais neutra? Historicamente, o Brasil vem ficando neutro, mas como o mundo está meio que entrando em conflito entre China e Estados Unidos, não vai dar meio que para fugir de escolher um lado. Sim. E é um elemento que nos ajuda a tomar decisão. A China, ela tem um plano que ela chama Made in China 2025. É o plano de industrialização dela para agora o restante dos próximos anos, que envolve, e eles estão muito felizes com isso, a cadeia completa das terras raras, para eles fazerem todos os equipamentos de alta tecnologia, semicondutor, carro com bateria elétrica, foguete, drone, equipamento militar, equipamento médico. Ou seja, eles avisaram, a grande indústria desse século vai ser feita toda na China. Eles fazem da terra rara até o produto final. Eles têm boa parte, acho que 40% das reservas de terra rara do mundo. O Brasil tem 20%, os Estados Unidos tem um pouquinho só. Onde eu quero chegar com isso? O Ocidente vai precisar do Brasil para criar essa mesma indústria. Então vai ter que ter um realinhamento, porque o Ocidente vai querer concorrer com a China. E para fazer isso vai precisar sentar com o Brasil. E aí a gente vai ter uma possibilidade de crescimento desproporcional, muito boa. Então vai precisar ter um realinhamento com a União Europeia, com o Japão, com o Vietnã, com Taiwan, com a Índia e com os Estados Unidos. E acho que esse realinhamento tem o Brasil como um dos protagonistas. E aí, nesse sentido, eu acho que esse alinhamento com o Ocidente será mais proveitoso para a gente no médio prazo já. Entendi. E o senhor é a favor ou contra o aborto? Eu sou a favor da manutenção da legislação atual. Porque a legislação atual é uma legislação que leva em consideração o elemento humano da mulher e leva os valores do brasileiro. Porque é o seguinte, o brasileiro pode puxar qualquer pesquisa, ele é contra o aborto. Agora, e se a mulher estiver correndo risco de vida? A legislação fala, não, ela pode fazer o procedimento. Se houver, vamos dizer, o feto anencefalo, que isso é uma decisão já do STF, mesma coisa. Mulher vítima de estupro, mesma coisa. Então a legislação atual, acho que ela contempla bem. Se você entender direito a discussão dentro do prisma da legislação atual, poxa, é uma legislação que entende os valores do brasileiro. E assim, a massa da população acha que o Estado não tem que pagar por um procedimento que eles consideram assassinato. E do outro lado contempla coisas que são alvitosas da dignidade da mulher. Entendi. E o senhor é a favor ou contra ao excludente de licitude? Eu acho que todo tipo de procedimento que diminua a capacidade do Estado de punir alguém no momento que nós estamos em guerra, ele tem que ser relativizado, afastado. Nós temos que ir para cima de todo mundo que esteja cometendo crime violento no Brasil. Um policial, um agente público que tiver no exercício legal da sua tarefa, ele tem que ficar seguro em agir. Perfeito. E o que precisa ser alterado na segurança pública? Pô, tanta coisa. Primeiro, a gente tem que ter, de fato, um Ministério de Segurança Pública e um plano de segurança pública. E um plano tem que passar pela destruição completa das facções, pela retomada do território nacional e, paralelo a essas duas coisas, pelo fim dos assaltos no Brasil. Porque a gente tem que separar, assim, existe a morte, existe. Boa parte dos assassinatos ligados a latrocínio, ligados a roubo no Brasil, que é o famoso latrocínio, ele está condicionado à ação de uma facção que faz a interceptação daquele bem roubado. Mas ele não é tão numeroso. A maior parte dos crimes contra a vida no Brasil são brigas entre facções. Boa parte da sensação de insegurança que a gente tem no Brasil é por conta do assalto do celular. Então, até peguei na mão e fiquei fingindo que tinha o celular. É o roubo do celular. Roubo de celular, roubo contra carro. Todo mundo tem medo de andar na rua por conta desse tipo de crime. Se eu conseguir, aumentando ainda mais as leis para roubo à mão armada, apenas para receptação, e aumentar a capacidade do Estado de ser efetivo em proteger as pessoas disso, se eu conseguir fazer as pessoas entenderem que elas estão mais seguras, tudo muda. Tudo muda. Então eu preciso ter um plano de segurança que faça a sensação de segurança na rua aumentar, porque aí as pessoas vão gastar menos com segurança. Você já parou para pensar quanto você mede o teu dia por conta da segurança? Se você mora num prédio, vai ter que ter um porteiro, o prédio vai ter um muro,
vai ter que ter uma grade elétrica. Se você tem um carro, muitos carros têm isso filme para não ver quem está dentro. Se você mora numa casa, tem que ter grades, tem que ter também a parte elétrica. É muito gasto. Você tem que, às vezes, desviar de determinadas ruas, porque você pode estar com medo de ser assaltada. Quantas mulheres estão voltando do trabalho de ônibus, aí chegam numa rua e falam, essa rua tá pouco iluminada, eu posso ser assaltado, ou coisa ainda pior. A insegurança permeia a gente perde bilhões todos os anos por conta da insegurança. Resolver a insegurança, esse é um plano geral que a gente tem que ter, é resolver todos esses elementos que façam que o Brasil seja um país, vou tocar, passível de ser vivido. Sabe o que vai acontecer? Gringo vai voltar a migrar para o Brasil. E aí eu vou começar a trazer capital humano de qualidade, gringo, que trabalha com startup, com tecnologia, para morar, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é um lugar que eles adorariam morar, mas que não moram hoje porque eles sabem que vão ser assaltados. Então, entendendo essa dinâmica, a gente resolve o problema da segurança no Brasil. Não está difícil. Não está difícil. Esse aqui é um dos assuntos mais fáceis de se resolver. E com quais medidas? Vou colocar aqui. Aumento das leis penais, alteração completa no Código de Processo Penal e nas leis de execução penal. Não pode ter saidinha, não pode ter progressão de pena. O processo penal tem que ser, como um todo, mais rápido. Para membros de facções, lei, direito penal do inimigo. Ou seja, a lei vai ser muito rápida e muito dura com eles. Não vai ter progressão de pena, não vai poder pagar fiança, acaba a presunção de inocência. Aí a pessoa, como assim que acaba a presunção de inocência? Se você tem tatuado o comando vermelho, tá andando com uma metralhadora num bairro, cara, você vai ser preso na hora. Ah, não, vai ter que ter uma acusação. Não. Se a inteligência do Estado detecta que você é membro de uma facção, você vai preso na hora. Eu estou presumindo que você está em cometimento de crime. Essa é a ideia do direito penal do inimigo. Você está em constante cometimento de crime ao ser membro de uma facção. Mesmo que mesmo não tenha sido você a assaltar. Hoje prenderam lá, tem uma operação lá com a Deolane. A Deolane era uma lavadora de dinheiro do PCC, influência. Mas ela era uma lavadora multimilionária de dinheiro do PCC. Aí não, a Deolane é membro do PCC, ela participa de todo o cometimento de crime do PCC, que vai do tráfico internacional de drogas, dos assassinatos cometidos por eles e da lavagem de dinheiro. Ela até vai ser, vamos dizer, ela vai ser julgada pelo tipo penal que ela está participando especificamente, mas o ato de participar do PCC faz com que ela tenha que não ter direito à fiança, não ter progressão de pena, ir para presídio de segurança máxima e não dispor, de progressão e outros elementos. E, normalmente, é crime inafiançável. Então isso muda tudo. Pertencer a uma facção se torna um problemaço. E aí a gente vai desmontando eles rapidamente. Entendi. E o senhor avalia que o Brasil vai conseguir sair dessa polarização Lula, PT, Jair, Bolsonaro, PL? Muitos países ainda são polarizados, isso vem muito da geração boomer, a geração dos anos 60 e tal, que nasceu antes dos anos 60, mas que aquela geração que foi hippie e viveu o mundo do comunismo versus anticomunismo. E a gente está meio preso nisso até hoje. Tanto que os principais, vamos dizer, filmes que a gente pega no Brasil são filmes do período da ditadura militar, são todos dessa época, né? O Ainda Estou Aqui, tem aquele outro que saiu agora do Wagner Moura. O Agente Secreto? Agente Secreto. Parece que a gente está preso eternamente. Só tem ditadura. Cara, o mundo andou. Então a gente está preso na imaginação daquela época. Eu estou tentando fazer uma ruptura de imaginação com a minha pré-candidatura. E eu acho que isso pode ajudar a desencadear no mundo todo uma ruptura da nossa geração. Eu sou millennial, talvez seja da geração Z. Essas gerações novas não precisam trabalhar com as categorias das gerações mais antigas. Eu não quero saber se a minha proposta para resolver as cidades ela é comunista ou capitalista. A proposta minha para administrar as cidades, inclusive, ela é inspirada no modelo chinês e japonês ao mesmo tempo. Eu só sei que ela funciona. Então, ao agir dessa maneira, talvez eu vou tirando as pessoas, vamos dizer, dessa cabeça meio tonta de eu sou isso, eu sou aquilo. Entendi. Perfeito. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, agradeço ao pré-candidato